meus queridos? Tudo bem com vocês? Chegamos na lição 50. E eu queria começar conversando com vocês algo que eu senti de falar, que é sobre a oração, sabe? Muitas vezes a gente não sabe como falar com Deus. A gente acha que tem um jeito, que tem que ter uma oração específica. Eu mesma, às vezes, eu escuto algo que toca muito o meu coração, eu quero logo escrever para não perder aquelas palavras que fizeram muito sentido para mim. E a gente fica preso em símbolos, porque as palavras são símbolos de símbolos, né? A gente fica preso nesses símbolos, achando que tem importância. E na verdade o que importa é o que está no coração da gente. Se a gente está angustiado, se a gente não está em paz, não é o melhor jeito de orar. E eu sei que a gente entra em oração porque a gente quer sair dessa angústia, né? É incômoda essa angústia. Mas será que não seria muito mais proveitoso a gente olhar para essa angústia? Olhar para esses pensamentos que causaram essa angústia? E aí então entregar para Jesus e para o Espírito Santo com a intenção de que sejam desfeitas e não implorar, sabe? E eu acho que a verdadeira oração seria ou gratidão, porque aí não precisa de palavras, o coração da gente simplesmente é grato. E uma outra maneira seria com profunda sinceridade pedir ao Espírito Santo que remova todas as barreiras que a gente colocou para não enxergar a verdade sobre nós. Como diz no início do texto, do livro texto, que a gente precisa remover as barreiras à consciência do amor que a gente é. A gente sendo puro amor, nada mais resta. O amor abarca tudo, abarca a alegria, a felicidade, o contentamento, a paz. Isso tudo é nosso. Lembra que a gente estava fazendo aquele exercício aquele dia e eu estava falando aqui para vocês, ó, a verdade está aqui. Ela nunca saiu de lá, ela não tem como sair de lá, assim como o sol, uma analogia do sol, que é a nuvem, ou aqui na minha cidade baixou aquela neblina, sabe, que a gente não enxerga nada. O sol continua lá. No momento que essa neblina toda se dissipar, o sol vai estar lá brilhando. Então, na verdade, eu só tenho que pedir é que essa neblina se dissipe para eu enxergar o sol, que as ilusões se desfaçam para que eu enxergue a verdade. E a gente não precisa ficar gastando energia e elaborando orações e mais orações e palavras bonitas. Só tem uma oração que a gente devia fazer e se preocupar com ela. É pedir que o Espírito Santo dissipe todas as ilusões. Tire todos os bloqueios que a gente mesmo colocou. A consciência do amor e a verdade sobre nós, né?
Então vamos lá começar o nosso dia fazendo essa oração. Espírito Santo, remova todas as paredes, todos os bloqueios que eu ergui para não enxergar a verdade sobre mim, sobre a filiação, todas as barreiras que eu ergui, a consciência da presença do amor em mim e em todos os meus irmãos. Dissipa, Espírito Santo, toda a escuridão que esconde a alegria e a paz, às quais eu tenho direito, por ser quem eu sou. Amém. Mais uma coisa que eu estava conversando agora, antes de começar a live, é que a gente se preocupa muito com as metas do mundo. Não é porque a gente é estudante de um curso em milagres que a gente já está iluminado, né? Então a gente se preocupa muito com as metas do mundo demais ainda. A gente faz a confusão de níveis, a gente na rotina do dia a dia se pega de novo perdida nas metas do mundo. E eu tava orando para isso, sabe? Para que, independente do script que o ego fez para mim, que eu tenha paz. É só o que eu quero. Não quero mais nada, sabe? Eu sei que aqui no mundo a gente tem boleto para pagar, que a gente ainda precisa comer, que a gente precisa vestir, que a gente precisa morar, mas sabe? Eu cansei de correr atrás dessas metas e ainda assim, sabe, parece que é nadar contra a correnteza, que é correr em cima de uma esteira. Não leva a lugar nenhum, nunca levou. Eu só tenho a ilusão de que se eu boto muito esforço, muita luta, eu vou conseguir conquistar as metas do mundo, reconhecimento, sucesso, dinheiro. Mas é a que custo? Então, independente se o roteiro do ego para mim é trabalhar muito, correr atrás do dinheiro, do sucesso, ou se o script do ego para mim é não ter nada, não importa. Eu só quero paz. Eu só quero a minha paz de volta, aquela que eu tenho direito, aquela que já é minha. Só basta eu decidir por ela. Então não importa o roteiro do ego para mim, que eu não sei qual é. O que importa é que, independente do que for, eu quero olhar para esse roteiro do ego com os olhos do Espírito Santo, com os olhos de Jesus, porque aí, independente do que for esse roteiro, eu vou ter paz. É só o que eu quero. Paz. E a lição 50 de hoje, Jesus diz: o amor de Deus é o meu sustento. É emocionante quando vem assim algo para eu conversar com vocês antes de iniciar a lição e aí eu ver que na lição tem tudo a ver. A lição 50, diz o Kennedy, difere das precedentes e devemos ser reintroduzidos a temas que voltarão depois. Especificamente, essa lição faz outra afirmação, muito mais clara do que a anterior,
sobre a natureza do relacionamento especial. Os termos relacionamentos especiais e especialismo não aparecem no livro de exercícios de forma alguma. No entanto, está claro em passagens como essas que é a isso que Jesus está se referindo. Olha como é bom, né? O Kenneth clarear pra gente, assim, porque realmente tem coisas que a gente não se dá conta, se não é um professor tão experiente como ele apontar pra gente, né? Aqui está a resposta a todos os problemas que te confrontarão hoje, amanhã e através dos tempos. O amor de Deus é o meu sustento. E é o que Jesus demonstrou aqui o tempo todo, que ele sabia, ele conhecia essa verdade, que o amor de Deus era o sustento dele. Por isso essa simbologia da hóstia no cristianismo, né, gente? A simbologia da hóstia, da hóstia, do vinho, ou do pão e do vinho, né? Porque a hóstia veio pela Igreja Católica depois, mas o alimento, pão e vinho, que era quando ele se reunia com seus discípulos, era na verdade a representação do alimento da mente, o alimento do espírito e não do corpo. Então, mais uma vez, essa certeza no coração de que o amor de Deus é o nosso sustento, é a resposta a todos os problemas que nos confrontarão hoje, amanhã e por todos os tempos. Nesse mundo, acreditas que é sustentado por tudo, menos por Deus. A tua fé é colocada nos símbolos mais insanos e triviais. Pílulas, dinheiro, roupa protetora. Nossa, gente, tudo que a gente estava falando antes de começar a live. Influência, prestígio. Desculpe, mas hoje não tem como não se emocionar. Influência, prestígio, que gostem de ti. Conhecer as pessoas certas. E uma lista infindável de formas do nada que dotas com poderes mágicos. Reflitam sobre isso, meus amores. Reflitam sobre isso. Então, Kenneth diz que se essas afirmações forem lidas no contexto de um curso em milagres como um todo, é óbvio que Jesus não está dizendo que deveríamos nos sentir culpados por tomarmos uma pílula, usar roupas quentes no inverno ou ter amigos com quem gostamos de passar um tempo. Era isso que eu estava falando para vocês. Não importa se eu vou ter muita roupa, se eu vou ter muitos amigos, se eu vou ter muito dinheiro, se eu vou ter nada. Nem amigos, nem dinheiro, nem prestígio. Desde que eu esteja em paz. Nada disso importa. Então Jesus não está dizendo que é errado. Então para cada um vai ser o script do ego. Se o teu script é trabalhar muito, tá ali as suas lições.
vai estar ali no seu trabalho, na sua rotina, no perdão de todos os sacrifícios que você vai ter que fazer por estar correndo atrás de dinheiro, de fama, as tuas lições vão estar aí. E se você é aquele que está sempre desempregado, ou aquele que é muito dedicado a vida inteira a uma mesma empresa, mas que está sempre, tipo como a gente diz aqui no Sul, vendendo almoço para comprar janta, né? Independente do roteiro do ego, a gente está cheio de lições de perdão. Então, não importa o roteiro que o ego fez pra gente, desde que a gente esteja em paz. Essa pessoa que trabalha, só sabe trabalhar. Se ela estiver trabalhando, sem tempo para fazer mais nada, nem para a família, nem para os filhos. Se ela realmente está em paz, é o que importa. Mas é que na maioria das vezes, um script assim esconde muita culpa, muita crença no sacrifício. E o mesmo para aquela pessoa que não tem nada, para aquele morador de rua, para aquela pessoa que está sempre com dívidas. Envolve muito sacrifício, muita crença no sacrifício, muita crença na culpa. E que de alguma maneira a gente tem que pagar, sofrendo, pagar o pecado original de separação, né? Da crença na separação. Essa passagem é similar à lição 76, o Kenneth está falando aqui, que diz: eu não estou sujeito a outras leis senão as de Deus. Jesus não está dizendo que deveríamos deixar de lado todas as nossas preocupações corporais. Isso seria confundir níveis, mente e corpo. Não estou falando para vocês que a gente está sempre confundindo, fazendo essa confusão de níveis, mas é totalmente normal para todos nós, inclusive nós estudantes de um curso em milagres. Aliás, principalmente nós, né? Porque a pessoa que ainda não foi colocada frente a frente com a nossa verdade como mente, a pessoa nem lembra, nem sabe que ela é mente. Ela só acredita que é um corpo, então ela não entra em contato com essa confusão de níveis. Isso é muito mais dos estudantes de um curso em milagres mesmo. Que a gente começa, como eu digo, bater pino, bater a cabeça na parede. Começa o desgraçamento da cabeça porque a gente começa a confundir mente com forma, né? Mas aos poucos a gente vai desfazendo essa confusão, viu, gente? Tenham fé. Não tem outro caminho. Isso vai acontecer. É uma promessa de todas as formas de Jesus pra gente. Isso vai acontecer. Algo sobre o que ele nos previne no texto, no capítulo 2, nós podemos negligenciar nossos corpos, físico e psicológico, se estivermos no mundo real, porque neste ponto sabemos que eles não são nossa identidade. Entende? Vai chegar um ponto de consciência da nossa mente certa, como chegou Jesus. Então ele, claro, vestia o corpo, protegia o corpo, comia muito mais para se adequar ao tempo e a todas as pessoas naquele tempo. Mas ele não precisava de nada disso. Ele não precisaria se alimentar. Ele se alimentava mais para estar junto e para não parecer diferente de ninguém. De novo, nós podemos negligenciar nossos corpos, físico e psicológico, se estivermos no mundo real, porque nesse ponto
sabemos que eles não são nossa identidade. Mas lembra que a gente falou ontem, inclusive, que enquanto a gente acredita que é um corpo, sem culpa, sem sacrifício, sem criar caso, entendeu? Ficou doente, precisa ir no médico, vai no médico. Precisa tomar remédio, vai tomar remédio. Jesus não está dizendo que não é para fazer isso. Mais uma vez é a confusão de níveis que a gente faz. Porque a gente ainda acredita que é um corpo. Agora, se você já chegou no ponto de que não se identifica mais com o corpo, bom, aí tá tudo certo. Mas Jesus conhece seus estudantes. E nos conhece bem. Melhor que a gente, né? A gente não se conhece. A gente não se conhece, nem o ego a gente não conhece. Jesus nos conhece e nos conhece bem. E quer que fiquemos conscientes do sistema de pensamento no qual as dependências ou relacionamentos especiais são baseadas. E Ele quer que compreendamos a fonte da nossa confiança nas coisas do mundo. Só então poderemos fazer a escolha significativa contra elas. E ele continua com a fonte desses apegos especiais, dizendo que Jesus, continua explicando a fonte desses apegos especiais aqui do mundo. Todas essas coisas são os teus substitutos para o amor de Deus. Todas essas coisas são apreciadas para assegurar uma identificação com o corpo. São cantos de louvor ao ego. Não ponhas tua fé no que não tem valor. Isso não vai sustentar-te. Sério, gente, a gente coloca demais a nossa fé em figuras, em imagens, em ilusões. A gente está acostumado a colocar fé em ilusões. Novamente, Jesus não está dizendo que precisamos desistir de nada que nos faça sentir melhor, física ou mentalmente. Então, mais uma vez, a nossa confusão de níveis. Jesus não está pedindo para a gente. Mais uma vez, esse curso é um curso da mente. No entanto, ele está dizendo que deveríamos estar conscientes da nossa dependência em relação a isso. É uma dependência, porque é dependente se eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. A nossa felicidade depende de tudo lá fora. É assim que a gente vive. Nas mínimas coisas, gente. Nas mínimas coisas. Faz eu me lembrar que quando eu era bem jovem, assim, na pré-adolescência, sei lá, 11 anos, 12 anos, eu tenho essa memória. Que eu levantava muito bem, de bom humor, né? Isso é do ego. Bom humor é do ego. Aí eu ia sair do meu quarto e me dava de cara com meu pai, que era extremamente mal-humorado. E eu me dava de cara com ele no corredor, assim, de manhã. Acabava com o meu dia. Eu já ficava de mau humor também. Então, quer dizer, se ele me recebesse de bom humor, pronto, eu ia continuar de bom humor. Mas, de repente, ao longo do meu dia, eu ia arrumar alguma situação para comprovar que eu tinha motivos para ser mal-humorada. Por quê? Porque estava no cerne da minha crença, de que eu sempre ia encontrar algo para me deixar de mau humor. Então, a gente sempre depende de tudo lá fora. Vai num supermercado. É mal atendido pelo caixa do supermercado. Bom, já sai de mau humor do supermercado.
Alguém dá uma fechada no trânsito, já. Então, assim, a gente depende de tudo lá fora, de uma folha cair da árvore ou não, pra gente escolher se vai ser feliz ou se vai ser triste. Então, é o que Jesus está dizendo, que a gente tem que ficar consciente da nossa dependência em relação a tudo lá fora. Então, é isso que ele está se referindo como ídolos, né? Tal dependência é uma afirmação que diz que o amor de Deus não é o suficiente. Eu preciso que todos lá fora se comportem de determinada maneira, me tratem de determinada maneira, que os meus negócios deem certo, que entre dinheiro, que os boletos venham um valor mais baixo esse mês, que a dor passe, que eu me cure de tal doença. É tudo. Tudo isso é mais importante que o amor de Deus pro ego, né? O amor de Deus pro ego não é nada. Queremos mais. O ego quer mais. Então, agora aqui vem uma passagem do capítulo 29. Então, essa parte do capítulo 29 diz: o mundo acredita em ídolos. É fato. Ninguém vem a ele a menos que os adore. Então, ninguém vem a ele a menos que os adore e ainda tente buscar um ídolo que possa lhe oferecer uma dádiva que a realidade não contenha. Cada idólatra ancora sua esperança na crença em que suas divindades especiais lhe darão mais do que os outros homens possuem. Tem que ser mais. Não importa realmente mais de quê. Se é mais beleza, mais inteligência, mais riqueza ou até mesmo mais aflição e mais dor. Mas um ídolo é para se ter mais de alguma coisa. Quando um falha, outro toma o seu lugar, com a esperança de achar mais de alguma outra coisa. Não te enganes com as formas que essa alguma coisa tome. Um ídolo é um meio de se conseguir mais. E é isso que vai contra a vontade de Deus. Um ídolo é um meio de se conseguir mais, não importa se riqueza, beleza, inteligência ou dor, aflição. Isso é que Jesus ensina a ser ídolos pra gente aqui no mundo. E todos eles são mais importantes que o amor de Deus pra gente. Senão a gente não tava aqui. Que coisa, né? Saber disso. Foi a nossa escolha. Mas a alegria está em saber que a gente pode escolher de novo e diferente dessa vez. Mas sabemos disso tudo de qualquer modo. De outra forma, não estaríamos no mundo, pois ninguém vem aqui, como acabamos de ler, a menos que busque mais do que o amor de Deus, do que o amor que Deus ofereceu. Use-o como uma forma de lembrar a você mesmo de que a jornada leva você através do seu especialismo. Uma jornada que você não pode fazer até primeiro reconhecer seu grande envolvimento nele. Lições como essa, assim como grande parte do texto, deixam isso abundantemente claro. Devemos voltar a esse tema de novo e de novo, pela mesma razão que Jesus o faz. A jornada para o céu, através do inferno, é o caminho no qual Jesus nos conduz. E compreender o relevo da jornada
vai nos capacitar a sermos levados gentilmente para casa. Só o amor de Deus te protegerá em todas as circunstâncias. Jesus está dizendo aqui. Ele te elevará, fazendo com que saias de todas as provações e te erguerá para o alto, acima de todos os perigos percebidos nesse mundo, a um clima de perfeita paz e segurança. Ele te transportará a um estado mental em que nada pode ameaçar, nada pode perturbar e onde nada pode interferir na calma eterna do Filho de Deus. Então, de novo, era aquilo que eu estava falando para você sobre a oração. É o que eu quero. Independente do script do ego para mim aqui, eu só quero eliminar todas as barreiras que estão me impedindo de encontrar a paz de Deus, que é a minha. A paz de Deus é a paz do Filho de Deus. É a nossa herança natural. Jesus está nos lembrando de que o nosso objetivo é caminhar através desse sonho sem medo. Quando pudermos fazer isso, vamos perceber que não estamos no sonho de forma alguma. A figura do sonho que chamamos de nós mesmos só reflete um pensamento de amor com o qual agora nos identificamos. Lembre-se de que isso é um processo. E nessa lição, somos apresentados à jornada em sua totalidade. Onde começamos? A natureza da jornada, indo através do nosso especialismo. E então, finalmente, o fim da jornada. Por isso eu agradeço sempre por vocês estarem aqui comigo nessa jornada. Lembrem que Jesus dizia, onde houver dois ou mais fragmentos, né? Ele dizia, onde houvesse duas ou mais pessoas, lá ele estaria. Que estivessem, né, com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo. Então, quanto mais a gente se unir com a mesma intenção nessa jornada de volta para casa, mais a gente vai sentir a presença de Jesus nos orientando, pegando na nossa mão e nos levando aí nesse caminho, né? Nessa natureza da jornada, indo através do nosso especialismo e então, finalmente, no fim da jornada. Existem muitas sessões e passagens adoráveis no texto sobre não colocarmos nossa fé em ilusões. Nós lemos, por exemplo, essa sobre falta de fé, colocando nossa fé no nada, no capítulo 21. É impossível que falte fé ao Filho de Deus. Mas ele pode escolher aonde ela é depositada. Aonde a gente está depositando a nossa fé, gente. A ausência de fé não é falta de fé, mas fé no nada. Como eu disse antes para vocês, fé em imagens, em figuras. Não falta poder à fé, que é dada a ilusões. Vocês entenderam? Não falta poder à fé que é dada a ilusões, pois é através dela que o Filho de Deus acredita que é impotente. Assim, ele não tem fé em si mesmo, mas é forte na fé em suas ilusões a respeito de si mesmo. Sim,
sim, a nossa fé em ilusões fez esse mundo. Outro trecho do livro texto que o Kenneth coloca aqui é no início de não busques fora de ti mesmo, tá? Resume toda a sessão, é no capítulo 29. Não busques fora de ti mesmo, pois o teu intento falhará e tu chorarás a cada vez que um ídolo cair por terra. Mas se a gente não colocar fé num ídolo, numa ilusão, ele pode cair, pode não cair, que a gente vai continuar em paz. Que a gente não deu poder para essa ilusão. Não deu poder à fé na ilusão, né? O céu não pode ser achado onde ele não está, e não pode existir paz a não ser no céu. Cada ídolo que cultuas quando Deus chama, nunca te responderá em seu lugar. Sim, todos os ídolos que eu já cultuei ao longo da minha vida, nunca me trouxe a paz e a alegria verdadeira que a gente encontra quando a gente ouve o chamado de Deus. Nunca. Era só aflição. Não existe nenhuma outra resposta que possa substituir pela de Deus e na qual possas achar a felicidade que a sua resposta traz, que a resposta de Deus traz, né? Não busques fora de ti, Deus está em ti, pois toda a tua dor simplesmente vem de uma busca fútil pelo que queres, insistindo quanto ao lugar aonde tem que ser achado. Tipo, quando a gente tem aqueles desejos aqui no mundo e que a gente... Deus, mas tem que ser assim. Tem que ser assim, senão eu não quero. Sempre que estamos perturbados, é porque não acreditamos que somos sustentados pelo amor de Deus. Ainda mais próximo da verdade, não queremos ser sustentados pelo amor de Deus, escolhendo, em vez disso, ser sustentados por tudo o mais, enquanto estiver fora das nossas mentes. Olhar para esse pensamento horrível sem julgamento ou culpa é a forma de nos movermos além disso, para o estado de verdadeira impecabilidade, a inocência que é a nossa identidade natural como filho de Deus. E Jesus volta dizendo que, através do amor de Deus dentro de ti, podes resolver todas as aparentes dificuldades sem esforço e com confiança segura. Dize isso a ti mesmo frequentemente hoje. É uma declaração de liberação da tua crença em ídolos. É o teu reconhecimento da verdade sobre ti mesmo. Ai, gente, hoje é dia de praticar muito. O amor de Deus é o conteúdo que automaticamente cura todas as aparentes dificuldades que tratam apenas da forma. O ego, como já vimos, literalmente inventou o mundo da forma, tanto coletiva quanto individualmente. Porque o ego também é um só, lembra? Para nos impedir de escolher o conteúdo da expiação que termina com o reinado do ego sobre nossas mentes. Enquanto o problema externo for mantido distante da resposta interna,
nunca será resolvido, pois só pode mudar de uma forma para outra, de uma ilusão para outra, né? No entanto, quando trazido à verdade interior, não pode deixar de desaparecer. Como uma lição posterior sobre o perdão, coloca: perdoarei isso e isso desaparecerá. Perdoarei esse conflito e ele desaparecerá. Perdoarei essa mentira e ela desaparecerá. Perdoarei essa ilusão, independente do que for, e ela desaparecerá. Mas isso é um exercício adiante. A referência a ídolos dos quais somos liberados são os relacionamentos especiais. Nós invocamos esses substitutos para o amor de Deus, como substituições para o que ameaça a existência do nosso ego e que provê a ilusão de que nossas necessidades são atendidas. Mais uma citação de uma parte do livro-texto, capítulo 29. Não deixes que a forma dos ídolos te engane. Eles são apenas substitutos para a tua realidade. De algum modo, tu acreditas que completarão o teu pequeno ser, dando-te segurança em um mundo percebido como perigoso, com forças concentradas contra a tua confiança e a paz da tua mente. Eles têm o poder de suprir o que te falta e acrescentar o valor que tu não tens. Então, não podemos permitir que a forma dos ídolos nos engane. Podemos ver, portanto, que o propósito de Jesus para nós nessas lições é nos ajudar a reconhecer o ídolo do especialismo pelo que ele é, para que possamos escolher contra ele. Jesus nos pede agora para mergulharmos na consciência, o que significa irmos profundamente para dentro de nossas mentes. Uma instrução que já vimos naquele gráfico, lembra que eu falei para vocês da página 169? Durante 10 minutos, 2 vezes hoje, pela manhã e à noite. Ai, gente, deixa eu voltar aqui. Lembra a instrução para a gente entrar para dentro da nossa mente? Lembra que a superfície é o ego e a mente certa é profunda? Aquele gráfico que o Kenneth Wapnick representa é na página 169 da jornada, tá? Não é no livro, não é num curso em milagre, é na jornada, que tem aquele gráfico que ele ilustra como que é a gente entrar para a profundidade da mente certa, tá? Mais um parágrafo aqui da lição, que já é as instruções de Jesus, dizendo que durante 10 minutos, 2 vezes hoje, pela manhã e à noite, deixa a ideia para o dia de hoje mergulhar profundamente na tua consciência. Repete-a, pensa sobre ela. Deixa que pensamentos correlatos venham para ajudar-te a reconhecer a verdade disso e permitir que a paz flua sobre ti como um manto de proteção e segurança. Não deixes pensamentos vãos e tolos entrarem para perturbar a santa mente do Filho de Deus. A forma de impedir que esses pensamentos perturbem sua mente santa é através do seu reconhecimento deles.
não resistir a eles. Não, sai da minha mente, sai, não quero. Não é isso. É através do reconhecimento desses pensamentos. Sem esse reconhecimento, eles simplesmente permanecem. E pode ser até inconsciente. Porque quando a gente diz, não quero pensar nisso, e aí troca os pensamentos, começa a pensar em outras coisas boas e tal, ele vai para baixo do tapete. A ideia, novamente, é ver os pensamentos vãos e tolos do especialismo em todas as suas formas, pedindo ajuda a Jesus para entender o que eles são. E ainda mais importante, para que eles servem. Tal é o reino dos céus. Tal é o lugar de descanso onde o teu Pai te colocou para sempre. Uma forma adorável de terminar essa lição principal do livro de exercícios. Um lembrete da nossa meta final. Isso conclui as primeiras 50 lições, levando à primeira revisão. Vimos como Jesus nos deu uma compreensão da jornada, enfatizando a importância de levar a sério o nosso estudo e prática do seu curso. Isso significa, como já discutimos repetidamente, olharmos para os pensamentos do ego e pedirmos a ajuda de Jesus. Esse processo claramente implica na existência das nossas mentes separadas, divididas entre o sistema de pensamento de separação, culpa e ódio da mente errada, e a correção da expiação, perdão e paz da mente certa. Portanto, somos treinados por Jesus para reconhecermos esses dois sistemas de pensamento, pedindo ajuda para exercermos o poder de nossas mentes de escolherem o único professor que vai nos trazer paz. É o que todos nós buscamos, todos. Jesus diz também numa parte do livro-texto que por trás de todos os nossos desejos está a busca pela paz. Então, eu desejo tal coisa, mas para quê? Mas por quê? Sabe quando a gente vai escavando? Lá no fundo, é tudo porque a gente busca paz. A gente vai perguntando, mas para que eu quero isso? Mas por que eu quero isso? Porque vou atingir tal coisa. Tá, mas e aí? Porque se eu atingir tal coisa, eu atinjo tal coisa, e eu atinjo tal coisa, sabe? Vai aprofundando, saindo da superfície e indo para a profundidade da nossa mente certa, a gente vai perceber que tudo que a gente... É porque a gente colocou esses símbolos, esses ídolos do mundo, achando que conquistando eles, a gente vai conquistar a paz. Mas a gente não saiu da superfície. A gente continua na superfície, achando que os ídolos vão trazer a paz que só está na profundidade da mente certa. Da mente certa com o Espírito Santo. Meus amores, bom treino para vocês. Um ótimo sábado. Quem não segue ainda o canal no YouTube, sigam o Despertar do Ser, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para vocês ficarem sabendo toda vez que eu subir os vídeos do Instagram para lá, que não é sempre no mesmo horário, não consigo fazer no mesmo horário, mas todos os dias estará no YouTube, tá? Editado, sem todas essas minhas reflexões, essas paradas que eu faço, porque, eu vou refletindo aqui com vocês no Instagram e lá no YouTube fica um pouquinho mais curtinho, tá? Sem muita demora, sem muita reflexão.
Quem tá no YouTube e não sabe ainda que eu tenho a página despertardoser.ucem no Instagram, que é onde eu faço essas lives, ao vivo, todos os dias às 8 da manhã. Eu estou aqui no Instagram. Tá bom, meus queridos? Bom treino para vocês e fiquem com a ideia do dia. O amor de Deus é o meu sustento. Fiquem com Deus. Até amanhã.